Boa noite a todos que estão aqui presentes. Hoje nós estamos no nosso segundo encontro da Escola de Paz, momento para a gente parar, pensar, refletir sobre o desenvolvimento dos nossos pequenos, sobre a educação, de que forma que a gente pode ajudar. E nós da Escola Terra Mãe queremos apoiar a família nessa jornada. E para isso, então, a gente convidou o Rodrigo e a Ana, né, do espaço ali Reinventando a Escola, que ela já tem uma parceria com a gente já há algum tempo, a gente já tem treinamento com as profs, né, um casal maravilhoso que trouxe muitas ideias, assim, produtivas para os nossos pequenos, para as nossas professoras, e hoje eles vão estar conversando com vocês sobre algo que é desafiador, que é as birras, né, como que a gente lida com essas birras. Então, agora eu passo a palavra para o Rodrigo e para a Ana. Sejam bem-vindos e vamos estudar um pouquinho, entender um pouquinho, né, dessa jornada de ser pai e mãe, ser educadores, né, que para nós também a gente enfrenta as birras na escola, né, como a gente pode estar ajudando as crianças. Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite, né? A gente está olhando para esse movimento dos comportamentos, né? Meu nome é Ana Paula, eu sou fundadora da Escola Pachamama e trabalho com educação fazem mais de 13 anos. E nesse movimento, né, da educação, dentro da proposta da Educação Viva e Consciente, como a Silvia comentou, a gente já trabalhou também com o espaço, com os educadores, olhando para as relações, para os ambientes. E quando a gente pensa em educação, ela parte muito desse lugar das relações. E é desse campo que a gente vai falar muito hoje, é desse campo que muita coisa nasce também. Quanto melhor a gente está na vida, né, no tema das relações, quanto melhor as nossas crianças estão nesse tema, tudo floresce de um outro lugar. E eu sou o Rodrigo, também, né, cofundador da Escola Pachamama. A gente, além de ser educador da Pachamama, a gente tem esse projeto do Reinventando a Escola, que apoia outras escolas que estão nascendo ou escolas que querem fazer uma educação diferente, né, que querem trazer um novo olhar para a infância, um novo olhar para fazer escola, né. A gente acompanha o Terra Mãe, já fizemos algumas formações, algumas consultorias, né, com o espaço, e é um prazer conversar com vocês hoje. Eu vou compartilhar a minha tela, você pode pausar a sua? Aqui. E durante a nossa troca aqui hoje, fiquem bem à vontade para ir, se no meio de alguma fala nossa, ver alguma dúvida, alguma reflexão, alguma percepção do que vocês vivem também, tanto em casa quanto na escola, né? Pode comentar no chat que a gente vai estar ali ligado. E em alguns momentos aqui, quando a gente for fechando alguns blocos, a gente vai abrindo para se vocês quiserem abrir o microfone, trazer alguma dúvida, trazer alguma questão para a gente. Mas não deixa passar nada. Se vier alguma dúvida nesse percurso, vai colocando no chat e a gente vai trocando. Quando a gente fala do tema das birras, né, comportamentos desafiadores que as crianças têm, né, que a gente pode chamar de birra, pode chamar de várias coisas, né, mas o que é a gente sabe, que todo mundo que tem criança em casa já viveu. Um rompante, um momento que a criança teve ali uma descarga de estresse, ela não queria lidar com o não que ela recebeu, ou com alguma coisa que aconteceu de uma maneira diferente, uma frustração, um desejo não atendido, ou algo que a gente não conseguiu entender muito bem naquele momento, né? Então, para a gente partir para esse lugar e olhar para esse movimento desses comportamentos desafiadores, a gente quer começar convidando vocês, a todos nós, né, antes da gente olhar para essa relação das crianças, a gente olhar para a nossa própria história. Porque a gente, como mãe, como pai, como educadora, a gente educa a partir de quem a gente é. E a gente é a partir daquilo que a gente foi criado, daquilo que a gente foi educado. Eu costumo dizer muito para as famílias da escola, né, que são todas as vozes que foram deixadas na nossa infância. Então, quando uma criança tem um comportamento que ela está nos desafiando, ou ela está tendo um comportamento mais difícil, a nossa voz, ela vem, se a gente não estiver conectado ali naquele momento com essa criança, vai vir todas as nossas vozes, a voz da nossa mãe, do nosso pai, do nosso tio, da nossa professora, e às vezes a gente reage com a criança de uma maneira que a gente não queria, porque não foi nem a nossa voz que saiu ali. Quem que é?
quem que era essa pessoa que falou, peraí, não era assim que eu queria responder, peraí, não era assim que eu queria falar. Ou nem me pergunto, né? Porque a gente às vezes vai vivendo também com tanta sobrecarga, coisas, demandas, né? Do dia a dia. Então, para a gente falar sobre comportamento desafiador, o ponto 1 é a gente olhar para essa nossa própria história. E alguns convites, né, que a gente vai trazer aqui hoje, e vocês podem levar, eles deixar ativo, assim, né? Hoje a gente não vai conseguir aprofundar, né, abrir, falar sobre cada um deles com vocês, mas também são pontos que vocês sentirem também, depois vocês podem ir levando, né, para a própria escola, assim, né? Temas que vocês foram percebendo que olhou para isso, né? Então, primeiro a gente vai olhar para essa relação da gente mesmo, né? Como que a gente percebe e cuida da nossa relação? De que forma isso impacta, né, com a maneira como a gente se conecta com os outros, né? Eu sou uma pessoa que consegue colocar limites quando alguém está falando uma coisa e eu não vou fazer daquele jeito, eu vou fazer de outro, ou simplesmente um convite simples, que a Silvia me chamou para ir tomar um café e naquele dia eu não posso, e eu digo sim para não desagradar a Silvia. E aí você vai pensar, o que isso tem a ver com conversa sobre birras, tudo? Porque quando a gente, enquanto adulto, não consegue se conectar com as relações que a gente tem e se questionar sobre os limites que eu aprendi ou não a colocar, é muito difícil eu colocar um limite no meu filho, na minha filha, porque eu ainda não estou conseguindo nem perceber quais são os meus lugares. Então, essa é uma reflexão que é importante a gente se fazer, né, e deixar ela ativa mesmo, né? E olhar para essa nossa própria infância, né? Como eram as nossas amizades, né? O que a gente teve ali quando era criança, o que conectava a gente com essas pessoas, quais são os nossos desafios? Eu era uma criança que tinha muita facilidade para se relacionar com as pessoas, era uma criança que era mais tímida, que demorou um tempinho mais para ter amigos ou para se conectar. Quem que eram os adultos presentes na minha vida? Quem eram esses adultos que estavam ali, né? Como que eles apoiavam ou não nessas relações? Eram adultos que tinham um lugar eles eram pacíficos, né? Tinha um lugar de paciência com a gente, ou tinha muita intolerância, tinha agressividade, ou tinha ali algum lugar passivo. Então, todos esses lugares vão nos trazendo aonde a gente está hoje. Né? E que educação é essa que a gente vai querer trazer mesmo para as nossas crianças, né? E aí, olhando para essas relações nossas da vida adulta, que é fruto disso, fruto de como eu me relaciono comigo, como eu fui, né? Qual foi essa história da minha infância e quais são os vínculos que eu mantenho hoje, né? Eu me mantenho conectado com essas pessoas que fizeram parte da minha infância, eu escolhi que eu tenho uma distância diferente, no trabalho, na família, nas amizades, nos relacionamentos, quais são essas relações, né? E o que sustenta essas relações, né? Como que essa forma de me relacionar é moldada, né, no decorrer da nossa vida. Porque quando a gente pensa, né, traz essas reflexões, a gente vai vendo o quê? Que a gente é gente. Esse é o eixo central da nossa vida. Quando a gente pensa nesse processo do desenvolvimento da criança, quando a gente pensa em vários pontos, dentro da proposta da educação viva e consciente, a gente sempre vai trazer que a base, o chão, é relação. E relação, né, tá dentro desse movimento dos limites, dos conflitos, das relações entre adulto e criança, entre criança e criança, todo esse universo que vai sustentando a maneira como a gente vai manifestando a nossa vida no geral, né? Vocês sabem, né, que hoje a maior crise, assim, né, tanto no mundo do trabalho, tanto no mundo das relações, quanto no mundo dentro dos relacionamentos amorosos, são as relações. Então, às vezes, as pessoas são muito eficientes no que elas fazem, mas não conseguem se relacionar. Então, hoje, se a gente conseguir trazer para as nossas crianças a base das relações, a gente dá muito chão para elas. A gente facilita e encaminha muito para elas nesse movimento, né? Então, quando a gente pensa nessa construção desses vínculos, o nosso papel enquanto adulto, né, é apoiar nesse processo, é compreender, né, trazer esse potencial ali para esse aprendizado que está muito desde esse bebê que nasce, né, que vai tendo menos limites, que vai precisando de alguns contornos, vai precisando de você para tudo, né, para sobreviver, ele vai precisar de você. Aí ele vai crescendo e vai descolando um pouquinho, e nesse descolando um pouquinho ele vai tendo outras demandas, e às vezes vai te desafiando mais, vai ganhando força, vai entendendo que ele diz não, e alguma coisa acontece, que ele se joga no chão, que outra coisa acontece. Então essa criança, ela vai fazendo esse estudo mesmo, da onde ela está inserida, e ela vai fazendo esse teste dessas bordas, né?
Eu acho que tem uma coisa interessante da gente observar quando a gente vai fazer essa própria autoobservação, né, sobre as nossas relações e depois vai olhar para as relações das crianças, principalmente do filho de vocês, que vocês acompanham mais de perto, compreender que todas as relações, elas têm um potencial de aprendizado, elas têm um potencial de desenvolver algo. Então, uma relação que às vezes aconteceu, uma brincadeira de uma criança com a outra, ou uma coisa que aconteceu de você levar seu filho em algum lugar e daquela situação acontecer, a criança não gostou, foi uma experiência que a criança não gostou, aquilo também tem um potencial de aprendizado. Não necessariamente só as relações que dão certo que desenvolvem desenvolvem a infância da criança, né? Então, todas as relações, todos esses momentos, eles podem ser momentos que têm um potencial de aprendizado. Só que isso depende também da maneira como a gente está ali de suporte de condução desse momento, né? Para ele realmente ser construtivo, né? E aí, a gente vai entrar nesse movimento, né, desse comportamento infantil, né? A criança, ela está em desenvolvimento. Então, a gente vai partir do lugar, e eu vejo que isso aqui é um ponto libertador. Se a gente já sabe o que é isso, se a gente ainda não tomou total consciência, é bom a gente tomar. A criança está em desenvolvimento. O cérebro está em desenvolvimento. Ela vai ser ilógica. Ela vai ser incoerente. Ela vai ter pensamentos, às vezes, que são impossíveis, porque isso faz parte da infância, desse chão, de experimentar, de tentar, de ir além, né? De não ter a lógica, não entender como tudo funciona, não é o lugar dela mesmo de entender. Então a gente vai partir, às vezes, quando a gente tem uma brincadeira na escola, tanto com as famílias quanto com os educadores, né? Que quando uma criança está tendo um rompante de alguma coisa, está tendo um comportamento muito desafiador sobre algo que às vezes é pequeno na nossa perspectiva de adulto, a gente brincar, parece que tem 3 anos de idade. Para a gente cair na real, parece que tem 2 anos. Que sim, está tendo aquele comportamento porque está em desenvolvimento. Então, é nesse lugar que a gente não vai exigir, porque muitas vezes a criança, ela é bebê, ela vai crescendo, ela começa a falar, e nesse começar a falar, é como se a gente fosse puxando ela para esse nosso mundo dos adultos, esse mundo lógico, coerente. Então, a gente vai fazendo isso com muita, muita, muita explicação. Às vezes, muita, muita pergunta sobre coisas que deveriam ser afirmações no dia a dia delas, que trazem essa segurança. Então, a gente partir desse lugar que quem está cuidando somos nós, esses adultos, quem está guardando essa infância somos nós, adultos, e aqui não é de um lugar de desrespeito a essa infância, não é de um lugar de agressividade com essa infância, é de um lugar muito, é isso, eu sou adulto. E sabe, muitas vezes, quando a gente que está aqui hoje, né, se dispôs a estar aqui, né, hoje é terça-feira, 19h19, a gente aqui, muita gente trabalhou o dia todo, a gente se dispôs a estar aqui porque a gente quer educar de uma maneira diferente. A gente se dispôs a olhar para isso porque a gente sabe que a gente quer oferecer para as nossas crianças uma educação que está conectada com a vida, que vai dar estrutura, que vai dar suporte. E às vezes a gente faz um movimento que diz, olha, tudo que eu recebi do meu pai, da minha mãe, ou sei lá, né, do meu avô, da minha avó, do meu tio, quem me criou, eu jogo fora e vou embora. E isso a gente fez muitas vezes, e muita coisa a gente vai precisar jogar fora mesmo. Mas aquela certeza da autoridade, que muitas vezes vinha distorcida, eu sei, muitas vezes vinha com agressividade, mas a certeza de que eu sou a mãe, eu sou o pai, a gente precisa voltar a ter. Muitas vezes a gente está num lugar com essa criança de igual para igual, e esse igual para igual, ele traz muita insegurança para a criança. É tipo, caraca, eu cheguei aqui agora, eu sou um filhote e eu preciso sobreviver. Alguém precisa me guiar. Então, quando a gente vai desse lugar, e claro, nas decisões, do que você ofereceu ali naquela mesa que essa criança vai poder comer, se ela vai vestir o casaco ali que você ofereceu para ela vai poder escolher, por exemplo, a cor do casaco. Agora, a escola que ela vai, com quem ela vai conviver, o que ela vai comer, do que você vai dispor nessa mesa para ela comer, é uma decisão nossa, daquilo que faz sentido para a gente, da educação que a gente quer dar. Então, esse movimento, eu vejo que a gente está precisando se reapropriar desse nosso lugar de adulto, que sim, ele vai acolher, ele vai dar suporte, ele vai ser amoroso, mas ele tem o seu lugar. E quanto mais eu tenho essa certeza, né, de que eu sou esse adulto, e eu tô ali para dar um amparo,
mais esse filhote relaxa. Porque, ai, tá bom, tô sendo acompanhado. Quanto mais a gente vai nesse lugar que é inseguro e às vezes vai dando para a criança decisão que não são delas, é pesado para essa criança decidir uma coisa que ela não consegue decidir ainda. Então, esse é um ponto para a gente sempre ir observando, né? E outra coisa, além de não ser uma decisão dela, a gente não tentar fazer com que ela entenda, porque justamente o pensamento dela, o cérebro dela não está pronto, principalmente nessa primeira infância, né, antes dos 7 anos, para entender um pensamento complexo do tipo, por que agora por que você não pode, sei lá, comer sorvete antes do almoço? Isso, a criança não está pronta para entender isso, e nem ela precisa entender, ela precisa de uma orientação, ela precisa da nossa segurança. E muitas vezes a gente acaba vendo isso, né, desse processo de, como eu não quero ser autoritário, como talvez foram comigo, aí eu quero que a criança entenda. O que a gente tem que fazer é o meio do caminho. A gente não precisa nem ser autoritário, nem violento, nem agressivo, a gente não precisa impor, não deve, né, fazer isso, impor as nossas regras a qualquer custo. Ao mesmo tempo, é muito pesado para a criança ter que entender essas regras, porque quem entende disso são os adultos, porque a gente já cresceu, a gente já sabe quais são as consequências. A criança, ela só tem um desejo e quer aquele desejo. Aí cabe a nós, né, trazer as orientações, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E olhar para esse movimento, né, que viver momentos de frustração são importantes para esse desenvolvimento da criança, né? Frustrar significa que a criança está aprendendo que tem uma vontade e que o mundo ali funciona às vezes de uma maneira diferente. Porque a gente muitas vezes vai mexendo nessa organização da nossa vida para não acontecer uma frustração, para que ela não chore, para que ela não fique chateada. E é um lugar muito pesado. Claro, a gente não vai criar frustrações, a gente não vai criar situações para estressar essa criança, é óbvio isso. Ao mesmo tempo, desde que a gente acorda, a gente vai dormir daqui a pouco. A gente vai acordar amanhã. Amanhã a gente vai acordar e vai ter a intenção mais linda do nosso dia. Que vai estar tudo certo, que vai ter tudo perfeito. Mas do que a gente acordar amanhã até a gente dormir, provavelmente a gente vai se frustrar algumas vezes. Talvez alguns aqui vão se frustrar uma, duas, talvez alguns vão se frustrar mais, porque nem tudo vai acontecendo da maneira como a gente desejava, nem tudo vai acontecendo sobre aquele plano que a gente fez, e são coisas que vão acontecendo que são incontroláveis, né? A vida, ela é incontrolável, ela vai acontecendo. Então, naturalmente, essa criança vai ter vontades, desejos, intenções durante o dia dela, que várias vão ser ok, ela vai conseguir ter, e várias não. E a gente ficar tentando resolver isso para que ela não se frustre é um lugar que é um pouco, eu vou usar uma palavra forte, assim, cruel para essa criança. Porque se ela for criada por adultos que não abrem espaço para que a frustração aconteça, que amparo ela vai ter da vida de poder entender que eu me frustro, eu choro, eu fico chateada e passa. Interessante. O mundo não acaba ali, que é um pouco do que a gente vai viver depois, que ainda não está na hora de vocês, lá na adolescência. Daí eu tenho esse chão para isso, né? Essa primeira infância que a gente está falando aqui, ela dá suporte para tudo, para essa adolescência ser mais tranquila, para essa vida adulta ser mais tranquila. Lá quando a gente olhou, fez essa pequena reflexão sobre a nossa infância, provavelmente algumas coisas podem ter vindo. Putz, uma infância que tem alguns pontos. E que poder crescer com essa infância saudável, né? Claro que a gente não é uma infância sem erro, uma infância sem problema, não. Vai ter, porque é isso. Agora, a gente vai abrir esse espaço para que a gente possa criar esse campo seguro. Então, a frustração, ela está num lugar que ela vai acontecer. A gente vai falar agora como lidar com isso também, né? Então, olhando para esse movimento da birra, né? Ela é uma descarga emocional desse estresse vivido. Quantas vezes que a gente não tem vontade de se jogar no chão e chorar também? A gente só não se joga no chão, não chora também, porque a gente é adulto e tem uma convenção social. Você vai chorar sozinho no banheiro, vai chorar quando chegar em casa. A criança não. Ela vai fazer essa descarga do estresse que ela viveu na hora. Ou não, às vezes um pouquinho depois, mas principalmente nessa primeira, né, ali, seu 1, 2, 3 anos, 4, ela vai viver muito na hora. Depois, às vezes, eles até dão uma segurada, que não é nem ideal que isso aconteça, né? Então, nesse momento, né, o Rodrigo até usou um exemplo, eu vou puxar ele aí.
né, o sorvete antes do almoço, tá? Tá saindo da escola ou tá saindo de algum lugar e aí quer tomar um sorvete antes do almoço, ou e num horário que não pode, por algum motivo, né? Então, e às vezes chora porque pede. E aqui tem alguns pontos que a gente vê que fazem toda a diferença nesse contorno, né, nesse suporte, que é, primeiro ponto, acolher. Que é, sei lá, a Joaninha tá lá chorando porque ela falou, quero tomar... Primeiro ela vai pedir sem chorar. Quero tomar sorvete, eu tô animada, quero tomar sorvete. E a gente vai falar, você quer tomar sorvete, mas agora a gente não vai tomar. E por que aqui é muito importante a gente ser esse eco? Eu tô ouvindo, você quer tomar sorvete, mas agora a gente não vai tomar. Se a gente já parte desse lugar, a gente já economiza muita coisa. Porque o que acontece aqui muitas vezes? Aquele ponto que o Rodrigo comentou, uma tentativa de convencimento. Você quer tomar sorvete, mas sorvete tem açúcar, antes do almoço não faz bem. Se você comer antes do almoço, você não vai almoçar direito, e depois você vai ter cárie, blá, 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 blá. Quando a gente faz isso aqui, blá, 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 a criança já se perdeu todo. Quanto menor ela for, mais ainda. Ela se perdeu todinha porque ela quer tomar sorvete. E isso não foi uma decisão que a gente, no meio disso, falou. Então, quanto mais simples a gente for, melhor vai ser até para a gente, porque se a gente tentar convencer ela e você gasta maior energia, se dá maior palestra, eu brinco adulto palestrinha que habita na gente, se dá maior palestra para ela e no fim ela fica brava com você, você fica bravo com ela, porque você explicou tudo para ela, você disse tudo para ela e mesmo assim ela tá chorando. Sim, então você vai partir lá daquele outro ponto que a gente falou, é ilógico. É incoerente, não sabe que se vai comer sorvete antes do almoço, não vai fazer bem para ela. Isso quem sabe é a gente, por isso que vem com pai e mãe, por isso que vem com guardiões, sejam eles quais forem, né? Seja qual for nossa estrutura familiar. Ela vem com guardiões para acompanhar. Então a gente vai partir do simples, você quer tomar sorvete, mas agora a gente não vai. Às vezes, vai ter, dependendo do perfil da criança, tem criança que vai falar, tá bom, vai ficar chateada, mas vai embora. Vai ter criança que vai ficar muito chateada, vai gritar, vai chorar, às vezes vai se jogar no chão, dependendo de onde você vai estar, todo esse contexto. Então, a gente vai acolher. Primeiro ponto é isso, eu estou ouvindo. A Ana ouviu, você queria tomar sorvete, mas agora a gente não vai tomar. Então, a gente acolhe e fala pouco. E aí, a corregulação emocional, como que eu tô? Porque quando isso acontece em casa, é mais fácil, né? Porque eu tô em casa, eu tô num lugar seguro, né? Tá tudo bem ali, então eu consigo, às vezes, pegar a minha criança no colo, lidar com aquele choro, ou sentar ali perto dela. Agora, quando isso acontece no supermercado, quando isso acontece na escola, quando isso acontece no shopping, quando isso acontece em outros ambientes, eu tenho a minha criança para lidar, a minha relação sobre como os outros estão vendo o comportamento da minha criança. Então, aqui é muito importante essa correlação emocional nossa, que é esse respirar. E narrar a realidade ajuda muito, que é tipo, é isso, Joana tá chorando porque ela queria tomar o sorvete antes de comer. E eu tô aqui. Porque senão a gente vai criando uma grande história, porque a Joana tá chorando e não sei o quê, e aí eu não sei quem tá olhando, e o que eu vou fazer, e eu tenho que resolver isso. E quanto mais ativado a gente fica, mais esse serzinho fica ativado também, porque ele tá ali conectado. Quanto mais tranquilo a gente tá, dentro das possibilidades, né? Porque isso não é fácil, né, gente? Não tô falando aqui que é um negócio assim, nossa, que simplicidade. Não, não é. Porque ele ativa várias coisas dentro da gente. Agora, se eu tô no lugar que eu tô acolhendo essa dor, eu tô falando pouco e eu tô me regulando, isso já vai ser um caminho muito libertador para a gente. E essa narrar a realidade, às vezes, para a gente, é tanto para a gente quanto para as crianças. Quando eles são menores, até é melhor a gente falar menos. Quando eles são um pouquinho maiores, a gente pode falar. Sei lá, seus 2,5 em diante, a gente pode falar, fulano, eu tô vendo que você tá chateado, você tá chorando, mas agora a gente não vai, eu entendi que você quer o sorvete. Porque é isso, eu vou chorar porque eu quero o sorvete e eu não tenho. Eu não vou chorar porque eu quero sorvete, não tenho, e a Ana não me entende. Vê como é diferente? E o choro, ele vai ter menos tempo também. E aí é um ponto que é muito importante, que eu vejo que a gente, enquanto adulto, se perde bastante, é nas orientações que são objetivas e afirmativas, né? Então, eu tô vivendo um processo na escola agora, esses dias, de adaptação de uma criança nova, e um ponto que a gente sempre trabalha com as famílias nesse período de adaptação, né, essa segurança desse adulto, né, essa confiança no espaço, para ele estar ali, para ele observar esse educador, se ele tiver qualquer dúvida, ele fala. E nesse movimento, e um ponto que a gente sempre fala, quando a família vai fazer essa despedida dessa criança, ela trazer afirmações.
Ó, mamãe vai deixar você com a prof X, mamãe vai e mamãe volta, ou sei lá, papai vai deixar você aqui, vai e volta. Se a gente pergunta, a gente abre um portal. A gente só pergunta aquilo que a gente está aberto para ouvir, verdadeiramente. É uma opção, ela que vai decidir se ela vai ficar naquele momento ou não na escola, por exemplo? Não dá para ela tomar essa decisão, é muito pesado para ela tomar essa decisão. Então a gente não pergunta, a mamãe pode ir? O papai pode ir? A titia pode ir? Não. E aí você aguenta com a resposta, porque a gente fez uma resposta no momento que deveria ser uma afirmação. Se você está servindo um almoço e você tem macarrão e arroz, aí sim você pode perguntar, Joana, você quer macarrão ou arroz? Né? Agora, quando a gente tem uma coisa que vai acontecer, a gente está indo no médico, por exemplo. Então a gente vai narrar a realidade. Ó, a gente está se trocando agora e a gente vai para o médico. Ah, a gente está se trocando agora e vamos para o médico? E aí a gente abriu um portal ali de uma resposta que pode ser negativa e eu vou ter que lidar com essa resposta negativa, porque muitas vezes veio-se um caminho que perguntar para a criança é trazer mais respeito para ela. E aí eu queria trazer uma reflexão sobre isso. Já pensou se eu pego e falo com a Silvia? Silvia, eu tenho, né, deixa eu pensar uma coisa prática, assim, do dia a dia. Eu preciso que a Silvia me envie um e-mail, por exemplo. Um e-mail X sobre algum material que eu estou precisando. Aí eu pergunto, eu posso falar, Silvia, eu preciso desse material. Você pode me enviar? Você me envia, por favor, até tal data? Ela vai falar sim, vai mandar, ou vai falar que não, dependendo do que for ali, vai justificar. Agora, se eu abro para a Silvia e falo, Silvia, o que você acha? Você quer me enviar esse e-mail? E a Silvia pode dizer para mim, não quero. Acho que você pode pedir para outra pessoa. Quando eu faço isso e eu já estava decidida que era ela que ia me mandar, aí eu vou ter que convencer a Silvia. E às vezes, nesse convencer, eu posso estar sendo desrespeitosa, porque eu abri a pergunta, por que agora que eu perguntei, eu digo que não? Eu vou tentar te convencer, eu vou te mostrar todos os caminhos com a importância que é ir no médico, e no quanto o médico é importante para nós, porque você precisa ir no blá, 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 blá. Aqui é onde eu vejo que é um desgaste maior enquanto família, a gente tem aqui. Tentar explicar, e nesse tentar explicar, às vezes a gente perde a paciência. E nesse perder a paciência, a gente vai sendo rude com essa criança, que na verdade lá no fim, lá no começo da história, a gente deveria só ter trazido isso com mais clareza. E não estou dizendo que você trazendo com clareza, essa criança não vai dizer não. Pode ser que ela diga não, mas aí você vai acolher aquele não e vai manter. Ah, eu entendi, você não queria ir para o médico agora, mas agora a gente está indo. E você está certo daquilo, ela me acolheu, ela entendeu, mas a gente vai. Então, tem alguém que está me guiando para esse passo. Fica muito mais seguro, é um lugar de muita mais segurança para a gente, né? E só um pouquinho antes de você passar, que assim, essa segurança que a gente vai construindo com a criança também é um processo. Porque se a criança está acostumada a sempre receber perguntas, e aí a gente começa a fazer afirmações, ela vai passar por um processo de se readaptar a essa realidade. Então, não vai ser na primeira vez que ela vai ficar tranquila. Ela vai precisar passar por um processo de, tá, agora existe um comportamento diferente, né? E aí é importante também a gente adulto manter essa posição, né? Porque a gente está fazendo isso porque tem um porquê, né? E esse porquê, quem sabe, é a gente, né? Mas eu vejo que sempre um processo, assim, de ir mantendo a nossa posição, e a criança vai se acostumando, né? Vai se habituando com essa nova realidade, de que, pô, agora funciona assim, né? Agora essa é a minha segurança, essa é a minha... Os adultos de referência meus funcionam dessa forma. Daqui, como é que vocês estão? Se quiserem falar no chat ou se quiser abrir também o microfone. Mas, tem uma situação específica que acontece nessa dinâmica em casa. Ou não acontece, né? As birras só acontecem por aqui, só em Florianópolis. Eu vou falar aqui rapidinho. O que eu percebo? Eu tive que parar aqui um pouquinho agora para até atender uma situação. Eu vejo que ele, em alguns momentos, quando ele entra nessa birra, por mais que a gente fale pouco, tenta acolher ele ali,
ele entra num loop que ele não escuta nada, ele não adianta, né? Por mais que você tenta acalmar ele, e aí ele quer que eu volte, sei lá, pro princípio da birra, né? Ali aqui vocês deram o exemplo de, não pode comer, você não vai comer sorvete agora. Mas tipo, foi o que aconteceu. Eu fui no banheiro e ele queria entrar comigo no banheiro. E você fala não, tipo, filho, dá licença, né? Não, o pai dele pega, tipo, parece que o mundo acaba, assim, sabe? Como que a gente lida com essas situações? Porque pra ele eu tenho que voltar na fase, tipo assim, sabe o início de jogo? É como se eu tivesse que voltar no início do jogo. E isso acontece. Então eu tive que voltar com ele no banheiro, acalmar ele no banheiro, pra daí nós sairmos do banheiro e resolver. Mas até ele entender, tipo, o pai dele segurou, ele ficou gritando, berrando, batendo na porta. O porquê que, né? Tipo, como que eu consigo acolher ele melhor nessas situações, mas fazer ele entender, né? De tipo, a gente não precisa, porque às vezes não é só o banheiro. Às vezes são outras situações que na cabeça dele eu preciso voltar do início. E, né, no início eu já tô dentro do carro, já tô longe, e ele fica ali, e ele fica por muito tempo batendo na mesma tecla, sabe? Às vezes tipo, ele até acalmou e daí de repente ele volta pra essa mesma situação de tipo, mas eu quero voltar lá. Aí eu não sei o que acontece, enfim. Que Eu idade sinto ele isso. tem? 3 anos. 3 anos, tá, bom. Deixa eu ver que o teu nome não tá aparecendo inteiro pra mim, é Franciele. Agora apareceu. Então, muito obrigada, Franciele, por trazer esse exemplo que é muito bom, assim, né? Então, vamos lá. A gente vai partir primeiro para esse lugar. Que eu sei que no dia a dia isso vai acontecendo várias vezes, né? Não é uma vez só, a cada semana, isso acontece várias vezes, então às vezes dá aquele desgaste mesmo do estar lidando com aquela situação de novo. Então a gente primeiro é esse lugar desse, é isso, tem uma incoerência muito grande. E com os 3 anos, nessa fase também, que eu estou descobrindo que eu tenho também um superpoder ao redor. O meu choro, porque antes ele, ali com o seu 1, 2 anos, ele chora, ele, né, vive o mesmo processo, mas ele não percebe tanto essa questão social do quanto eu mexo com as pessoas à minha volta. Aos 3 anos é um lugar muito bonito, mas desafiador para a gente, enquanto adulto que está acompanhando, porque uau, eu tenho um poder sobre as pessoas que estão ao meu redor. Eu faço, e é isso, eu faço, e a gente vai voltar para o banheiro. Olha só que incrível, eu tenho esse poder que faz voltar para aquele lugar que eu queria. Isso não é um lugar maldoso, não é uma intenção, é tudo incoerente e ilógico. Então a gente parte desse lugar, que já vai dando uma aliviada, porque eu sei que às vezes a gente nesse caminho, às vezes vai pensando, nossa, tá me provocando, tá fazendo isso para me deixar louca. A gente vai entrando nessa paranoia do cansaço mesmo, muitas vezes, né? Então, o que eu diria assim? E é um movimento. Primeiro quanto mais a gente conseguir lidar com essas situações desafiadoras, menos a gente vai ter elas. Quanto menos a gente lidar com elas, olha, gente, elas não vão embora. É tipo boleto, você pode guardar embaixo ali da gaveta, você vai deixando ali, uma hora cai a gaveta, os boletos vão estar ali, não vai ter jeito, a gente vai pagar esse boleto. Vai pagar ou vai vir uma notificação. Então, esse é o movimento, claro, e aqui eu vou num lugar muito realista, vai ter dias, talvez, que você não vai conseguir, tipo, nossa, cara, hoje foi um dia muito difícil, e o que eu vou conseguir fazer é isso, eu tô com meu marido e falo, você toma conta, eu não vou poder dar conta disso agora, ou olha, a gente vai voltar pro banheiro, porque é isso que eu dou conta agora, mas o ideal seria não, então, olha, hoje eu dou conta, hoje eu tô, então hoje eu vou nesse movimento, porque quanto mais a gente conseguir fazer, menos ele acontece, então tá. Me fala se eu errar alguma coisa da história, tá? Porque é importante. Então, você estava indo no banheiro, ele queria entrar no banheiro junto, você falou, olha, filho, dá licença, eu vou no banheiro. O pai pegou, e aí ele chorou muito, ficou muito chateado, né? Ele se jogou no chão, ficou chorando mais calmo. Qual que é o perfil dele? Ele não chega a se jogar no chão, mas ele fica batendo, né? Ele fica batendo na porta, ele empurra, e aí ele fica. Ou senão ele imita um dinossauro. Tipo, do nada ele imita um dinossauro. Você fala com ele e aí ele fala, não, fala comigo agora. Porque ele não deixa, né? Tipo, ele não quer escutar. Ele quer, tipo, que só a voz dele esteja naquele ambiente. Então, do nada, ele solta o... Tudo é um dinossauro. Deu... Filho, para. Você tá parecendo um bicho. Eu falo pra ele, isso não é legal. E aí, enquanto ele não passa todo esse estresse dele, não tem conversa, sabe? Daí, às vezes, a gente ignora ali, deixa um pouco até ele se acalmar e daí depois ele vem, sabe? Porque se eu tento
tentar pelo menos pegar ele no colo, fazer alguma... nada funciona, sabe? Então eu acho que às vezes eu tenho que deixar ele extravasar para depois a gente conversar, porque senão não tem nem conversa. Então, aqui é um ponto importante, Franciele. Então, é isso, sei lá, essa mesma cena aí que aconteceu agora, então chorou, saiu, pai pegou, aí ele ainda precisou chorar. Aqui, tá tudo bem ele chorar, tá tudo bem ele colocar isso para fora. As únicas nuances que a gente vai fazer é, ele tá correndo o risco de se machucar, quebrar alguma coisa ou machucar alguém? Não? Então, tudo bem. Tá, às vezes algumas crianças têm um movimento, às vezes, de ou se bater ou querer bater nesse outro adulto, aí a gente precisa intervir. Olha, você tá chateado, mas em mim você não bate. Ó, mamãe vai abaixar sua mão aqui, na mamãe. E essa clareza, porque esse lugar, quanto mais tá claro pra gente, tipo, não, em mim você não bate. Não tem esse espaço. Quando isso tá bem claro, mais fácil é. Às vezes vai tentar uma ou duas vezes, mas tem essa clareza, tá tudo certo. Ou, olha, filho, você tá se machucando, a mamãe vai precisar colocar a mão embaixo. Ah, não quero. Eu sei. Então você vai precisar parar de bater a cabeça, ou parar de bater, né, ou seja o que for. Ah, esse a gente não quer. Esses exemplos aqui. Se não, eu tô só chorando e não aceito o colo, que tem criança que vai querer chorar no colo, e a gente vai dar o colo. Vai ter criança que... E vai ter momentos que quer colo e momentos que não quer. Ah, eu tô vendo que você não quer colo, eu tô aqui do teu lado. Mas é muito importante a gente não desamparar. Eu tô aqui, eu não tô fazendo nada. Às vezes é isso, eu tô aqui de suporte, mas você não tá sozinho. Porque quando eu tô sozinho, porque a mensagem que fica é, se eu me comporto de uma maneira que não é desejável, eu fico sozinho. Então eu preciso, e aí vão dois caminhos. Tem crianças que vão entrar no lugar da ser certinhos, né, para ter o carinho e o amor, e vai ter crianças que vão tentar o outro extremo, é assim, então eu vou para lá. Eu vou para aquele lugar mesmo, já que eu não estou sendo acompanhado. E isso vai depender, cada criança aqui tem um perfil diferente, né, da sua personalidade. Então você tá ali, e você pode criar, Franciele, assim, ele tá imitando o dinossauro. E às vezes, na nossa casa, olha, não tá confortável ele fazer esses gritos, por exemplo, na sala ou na cozinha. Então, você pode criar um lugar. Se tem uma varanda, se for casa, tem um jardim ou não, tem um quarto, olha, filho, está precisando colocar para fora. Isso você pode fazer aqui nesse espaço. E aí eu vou também tendo essa clareza, ó, você está precisando chorar, a mamãe está aqui com você, mas gritar assim, pode ser aqui. Porque aí eu também vou entendendo que eu não posso jogar a qualquer custo, de qualquer jeito. Ao mesmo tempo, eu não preciso engolir. Porque quando a gente pega e fala para uma criança, né, não chora, ou engole o choro, ou aquelas frases ruins que a gente ouvia, né, vou te dar motivo para chorar, que alguém, né, a gente já ouviu muito na infância, o que a gente está dizendo é, engole a tua dor e fica com ela, que eu não consigo lidar com isso. O que a gente está dizendo é essa, lida com ela. E cada criança vai lidar de uma forma diferente. O que a gente quer não é isso. A gente quer que eles aprendam a ultrapassar essa frustração, ganhem a estrutura e vão. Eu não voltaria para esse lugar, por exemplo, o banheiro, o lugar, porque senão você vai criando uma rigidez que eu preciso voltar para lá para eu ficar bem. Não, o ficar bem está em você. Eu tô aqui com você, você queria muito. E aí você pode trazer, como ele já tem 3 anos, pode trazer bem. Claro, na hora do choro não dá para trazer nada, é isso que você falou, não vai estar ouvindo nada. É igual, a gente pode fazer essa analogia, assim, você tá muito mexida, aconteceu uma coisa, você quer encontrar uma amiga e só chorar. E às vezes ou só desabafar, jogar tudo, falar tudo, e aquela amiga vem querendo te dar um monte de conselho, e você não vai ouvir nada, você quer só desabafar. Então, o momento dessa explosão, dessa descarga emocional, ela é isso. Vou botar para fora, vai chorar, vai imitar dinossauro, vai fazer o que tá ali. Nessa hora, então a gente tá ali desse suporte para não se machucar, não machucar a gente, não quebrar nada. A gente tá ali para isso, né? Essa é a segunda, não tá fazendo nada disso? Tô aqui. Foi passando, normalmente vem pro colo, né? Normalmente vai chegando mais perto. Aí você pode falar, eu entendi. Você queria entrar no banheiro com a mamãe, e você pode trazer a mamãe querendo ir no banheiro sozinha. Porque nessa hora também a gente começa a ensinar sobre esse cuidado sobre a gente mesmo. Tem limite. A mamãe queria ir no banheiro sozinha. A mamãe precisava ir para tal lugar, ou agora era isso. Porque é aí que a gente vai verdadeiramente ensinando até sobre ele mesmo. Quando ele precisar de um espaço, ele tem essa ferramenta. Se a gente vai cedendo, voltando, a gente vai criando essa rigidez que o mundo precisa girar a meu favor. E é muito pesado, né? É muito pesado, porque ele não vai funcionar ao meu redor, ele não vai funcionar da maneira como eu planejei. E aí a gente vai criando mesmo crianças que estão despreparadas para essa vida. Não que a vida seja horrorosa e que, né, não, a gente ainda, inclusive, está tentando criar um mundo melhor para que eles possam crescer nesse mundo. Mas a vida é incontrolável.
ela não tem garantia, a gente não tem. Então a gente cria esse lugar, e eu crio essa fortaleza no lugar do acolhimento e dessa firmeza, dessa afirmação, mas precisa partir do acolhimento. Então, quando no meio daquele momento que a gente vai entrando como adulto, do meu Deus do céu, de novo essa história, é só o banheiro, ou blá, 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 todas aquelas vozes que vêm, aí o que eu vejo que ajuda muito é isso. Ele queria entrar no banheiro comigo. E ele tem 3 anos. Sabe essa conversa com a gente mesma? Essa conversa com a gente mesma é que faz tudo funcionar. Porque se eu não converso comigo mesma nesse momento, aí eu não vou conseguir acolher, eu vou ficar super irritada. Eu vou falar mesmo, vou tentar explicar, porque eu tenho blá, 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 blá. E daí a gente vai virando uma bola de neve, né? De repente a gente não sabe mais quem que é a criança ali, porque a gente ativou todos os nossos gatilhos, né? Então eu vejo esse movimento, assim, não sei se eu te respondi, se ficou alguma dúvida. Respondeu, aham. Deixa eu ver o que chegou aqui no chat. Sobre jogar comida no Leandro, que idade tem? Se puder falar pra gente a idade. 1 e 8. Você quer falar, Silvia, antes? Oi, Ana. Então, num resumo, né, do que você falou, em alguns momentos quando a gente está bem, quando a gente consegue enfrentar esse desafio, né, que a criança nos traz, é o momento da gente ser um pouco mais firme ou simplesmente somente acolher e esperar a criança se acalmar e passar esse relato daí. Ou seja, sentar no chão mesmo e esperar a criança, né, ficar ali de apoio, que a criança geralmente, quando a gente se senta no nível dela, né, na posição que ela está, ela tende a se acalmar mais fácil, é isso? Isso. Porque aí o que a gente está mostrando para ela? Ela não tem um cérebro maduro. Ela não tem um cérebro corregulado. Ela está muito conectado ainda no lugar do filhote, né? Daquele filhote que teve um momento de uma coisa que não aconteceu como ele planejava, todas as emoções dele estão ali ativadas. Então, quando a gente está ali disponível, e esse disponível não é resolvendo nada, não é tentando convencer nada, tá, eu tô aqui para você nessa frustração. A gente não vai, às vezes até, para Deus, a gente não vai para aquele lugar que você queria, a gente não vai fazer aquilo que você queria, mas eu tô aqui. Eu tô aqui contigo. E quando eu tô aqui, então vai trazendo essa regulação que ele não tem, esse cérebro maduro que ele não tem, que essa criança naquele momento não tem estrutura. Então, opa, e é nesse adulto que eu vou aprendendo, né? Que foi muito do que a gente aprendeu, né? Com os nossos pais, a gente aprendeu a lidar, ou não lidar com as coisas, né? Ou ter rompantes, né? Então, às vezes a gente vive uma situação com as pessoas que são mais íntimas a gente, às vezes tem rompantes ali de estresse, e às vezes é super agressivo para coisas que não são tão grandes. E por quê? Porque era assim que a gente era tratado quando alguma coisa acontecia diferente do planejado. Ou a gente cala, porque a gente entendeu que o melhor é ficar quieto e ir embora. Então a gente tem esses perfis e as crianças vão entendendo isso também. Eu gosto muito de observar essas dinâmicas na escola, assim, quando, por exemplo, quando as crianças estão fazendo, um exemplo que me veio agora, né? As crianças estão fazendo pulseiras com miçangas. Crianças a partir dos 3 anos. E às vezes cai todas as miçangas no chão. E as primeiras vezes, assim, que cai, e cai na escola, às vezes a criança está chegando, está entendendo, a reação dessa criança me fala muito sobre a vida que ela está levando e como que esses adultos estão guiando ela. Às vezes a criança derruba e fica apavorada. Fica escondida. Porque eu estraguei, eu quebrei. E aí, o que vai acontecer? Porque quando eu estrago, quando eu quebro, quando eu faço uma coisa que não deveria ser feita, o mundo me pune. Então, eu errar não pode. E uma criança que não se dispõe a errar, cria menos, é menos inventora, vai fazer menos coisa, é uma criança mais passiva, vai ficar mais ali. Uma criança que pode errar, e o que pode errar, que não é o que eu estou dizendo, ela pode fazer o que ela bem entende, ela não. A gente está falando justamente dos limites. Ela erra, ela vai ter que juntar as miçangas do chão, vai, mas desse lugar do, putz, caiu toda a miçanga, vamos juntar. Aí, diferente desse exemplo aqui que o Leandro trouxe, acho que ele trouxe aqui a idade também, né? Da comida, né? Que nessa comida, né? Jogar a comida no chão, né? Que é muito dessa fase, né? Que é essa ação e reação. Eu jogo e vejo o que acontece. Tipo, jogo patinha, meu pai e minha mãe buscam. Jogo não sei o que, a professora me traz, né? Eu tendo essa reação do que acontece, né?
A comida, né? Quando a gente está nesse momento da refeição, a gente está se alimentando muito mais só do que a gente está comendo, né? A gente está se alimentando do que a gente está falando, do ambiente, né? Se está um momento ali tranquilo ou não. A refeição é um dos lugares que eu vejo que a gente mais se alimenta dessas relações, né? Aqui a gente vai trazendo essa clareza, né? E aí investir um dia que você tem, nossa, almoço que eu tô com tempo, é um final de semana, então vou começar por ali, né? Às vezes no dia a dia fica mais corrido. Começa por ali, mas continua. Então tá lá comendo e de repente joga a comida no chão, né? A gente vai trazer. Fulano, você jogou a comida no chão, tá vendo? A comida tá no chão. A comida a gente não joga no chão. Se você sente que essa criança já dá conta de juntar essa comida, ela pode juntar. Se você acha que esse é um passo que ainda não dá, que aí é você conhecendo ela, não vou poder te dizer o melhor caminho, mas esses dois caminhos, ou ela junta, ou você fala, olha, esse não dá para jogar, você jogou no chão. Você vai só narrar. Cuidado aqui para a gente não falar, você está desperdiçando comida, a comida está gostosa, por que você não come? Aqui a gente se perde um pouco, principalmente nessa galerinha pequenininha de 1 ano e 8, mais clareza. Você jogou. Primeiro você faz. E é importante que a gente tenha uma reação de que aquilo não é ok. Porque às vezes a gente meio que leva na brincadeira, ou fica muito irritado. Então, nem levar na brincadeira, nem ficar muito irritado. Fulano, você jogou a comida no chão. E aí a criança vai olhar, tipo, joguei. Comida a gente não joga no chão. Você dá a oportunidade para essa criança jogar ou não de novo. Se ela joga a comida no chão de novo, aí você vai falar, você está jogando a comida no chão. A comida a gente não joga no chão. Se você jogar a comida no chão de novo, papai vai precisar tirar o prato por um tempo. E aí você dá de novo essa oportunidade para ela de jogar ou não. Às vezes aqui numa primeira, numa segunda, ela já não joga mais. Que opa, entendi, tá. Não jogo. Entendi, é assim que funciona. Se eu jogo de novo, e aí às vezes a gente vai precisar, olha, a gente vai precisar dar um tempo agora. Você tá jogando a comida no chão, a gente tá aqui agora para comer. E é aqui que eu digo, por isso que é um momento que você precisa bancar, que é aqui que normalmente essa criança vai ter uma explosão, né? Que é tipo, como assim tá tirando a comida de mim que eu tava jogando no chão? Porque é isso, não tem lógica. Tava jogando comida no chão, mas eu queria comer, eu queria isso aqui, né? E aí é esse acolhimento do, olha, você tá jogando, o papai tirou, né? Eu tô aqui com você, mas a comida a gente não joga no chão. E aqui a gente, se tiver uma descarga ali emocional, a gente dá um tempinho e fala, você vai voltar a comer agora? Vou voltar a comer, tá? Então a comida a gente não joga no chão. Então, essa clareza que parece meio robótico, mas que funciona muito, porque essa clareza, olha, comida, aqui na nossa casa, a gente não joga no chão. Ou se joga no chão, eu vou juntar. Daqui a pouco, quando ele for um pouquinho maior, a gente já faz esse caminho, se isso acontecer, né? Ó, a comida não jogou no chão, a gente vai precisar juntar. Para o que tá fazendo, junta essa comida. Porque aí eu vou vivendo esse movimento de uma consequência que vai até o fim. Eu entendo que se eu jogo a comida, eu junto a comida. Ou se eu jogo a comida, eu sou orientado, né? Então vai ficando mais claro. E a comida, ela envolve muitos pontos, porque para a gente, enquanto adulto, né, é esse lugar, eu quero que coma, eu me preocupo, né, com o que está comendo, precisa comer. Então, tirar por um tempo esse prato é muito desafiador, às vezes, para a gente adulto, porque como assim vou tirar o prato? Sim, tá jogando a comida, e a gente vai trazer essa clareza. Agora, a gente está comendo, a comida a gente não joga no chão. E simples, sim, ainda mais essa idade, com menos ainda. Que depois, lá quando eles tiverem 6, 7, a gente pode falar um pouco mais. Que normalmente não vai ser esse ponto, né? Sim, aqui a Delaney trouxe, né, que tem o ponto, né, que ela às vezes não vai observando se é birra da idade ou rigidez do autismo, né? Eu entendi na criança dentro do aspecto autista, né? Aí esse é um ponto que, mesmo que a gente pense, né, em crianças que estão dentro do espectro, né, da gente trazer também esse movimento do acolhimento, da clareza, para ir ajudando nesses pontos da rigidez também, né, que estão dentro desse movimento, que essa rigidez, ela vai permeando mesmo esses lugares, quando a gente vai também fazendo esse movimento dessa repetição de muita coisa, né, de crianças típicas ou atípicas, mas esse movimento da gente trazer esse acolhimento, trazer a simplicidade, ele vai ajudando também a gente perceber, putz, o que tem aqui? É um rompante de uma emoção, ou tem um ponto aqui que está mais difícil? Opa, tem um ponto aqui que talvez a gente vai precisar trabalhar, que a gente vai precisar acompanhar, mas é nesse lugar do acolhimento e da clareza e da simplicidade, porque quando a gente traz muita informação, a gente não consegue ver a criança, a gente vai estar se trazendo, né? E quando a gente vai trazendo menos informação, e eu digo, gente, isso também, além da gente conseguir ver a criança, fica mais possível. Porque quando a gente educa, né, tá educando uma criança,
onde a gente precisa ficar muito, muito, muito trazendo muita explicação, muita orientação, fica muito exaustivo. Aí uma paternidade fica muito cansativa. Então, é trazer esse lugar que ele tá no mais simples. Eu sei que não é um simples, é um simples que é complexo, né? Porque é uma nova forma da gente educar, é uma nova forma da gente se ver, né? Então, parte desse lugar também de como que eu me relaciono, desculpa, eu me relaciono comigo mesma, e eu me relaciono com meu companheiro, com a minha companheira. E ali muitas coisas vão ficando também nessa clareza, né? E acho que também tem dessa nova perspectiva, assim, de trazer menos informação, também tem uma coisa da gente confiar nessa construção da criança. Porque às vezes a gente está trazendo toda a explicação porque a gente está vivendo num imediatismo de que a criança entenda. Só que a criança, nessa fase, ela vai entender a partir das suas experiências. Então, ela receber um limite e perceber que aquela ação dela gerou um limite, gerou uma consequência de, bom, se eu jogo comida fora do prato, então, se eu fizer isso repetidamente, acaba que eu não consigo ter a comida naquele momento, vou precisar esperar um tempo para vou. Ah, então eu aprendi com aquela experiência. Ela não vai aprender com a explicação. Mas aí a gente precisa confiar que essa experiência vai educar também, né? E realmente educa, e educa verdadeiramente, porque aquilo tem significado para a criança. É uma coisa que ela viveu, né? É muito mais. A gente sabe, as coisas que são mais impactantes para a gente de aprendizado foram coisas que a gente viveu, não que alguém explicou para a gente. Quando a gente vive uma coisa, a gente aprende de verdade. E aí a gente tem que confiar, porque às vezes a gente está com um imediatismo nosso, uma ansiedade nossa de adulto, de que a criança entenda as coisas, mas ela vai entender vivendo ela. Verdadeiramente ela vai entender vivendo, né? E aí por isso a gente reduz bastante a explicação, vai trazendo as orientações e confiando que ela vai construir esse entendimento ao longo do tempo. É uma construção contínua, né? O cérebro dela está se desenvolvendo. Como é que vocês estão? Tem mais alguma questão assim do dia a dia que vocês queiram trazer? Gente, ninguém vai hablar, eu vou hablar aqui. E porque para eles, assim, eles sentem tanta dificuldade de pedir, sei lá, desculpa. Vou dar um exemplo, né? A hora que a gente estava vindo para cá, aconteceu do banheiro, mas um pouco antes ele tinha tacado, ele usa uma Nunu, né? Que ele tem que ir para cima e para baixo com esse negócio, que ele não solta por nada na vida. E aí ele ficou bravo e ele jogou. Daí eu falei assim, filho, não pode jogar, né? O pai dele tava dirigindo e ele jogou. Eu tirei dele, segurei e falei, enquanto você não pedir desculpa, você não vai ganhar. Cara, ele não pede desculpas. E aí, E aí eu fico assim, cara, se eu ceder, ele vai fazer isso outras vezes. E aí eu não sei, tipo, se eu tô errada ou qual é a dificuldade que a criança tem de pedir desculpas. Tipo assim, é só isso que eu tô te pedindo. Você não precisa fazer mais nada, é só pedir a desculpa. Por que que pra eles é tão difícil isso, sabe? De tipo, filho, eu não tô te pedindo nada, eu só tô falando pra você, não jogue e pede desculpa pro papai. Não escuta, finge que ou, né, sabe, finge que não é comigo, e tá ali. Mas aí, assim, esse meu ponto, tá errado eu segurar e não dar pra ele? Eu sei que é um objeto de afeto dele que ele precisa pra se acalmar. Mas eu entendo que se ele jogou é porque ele não estava querendo naquele momento. Então, tiro e seguro. Daí, às vezes, eu fico, mas será que a gente tá fazendo errado? Daí, tipo, o que acontece é, vai chorar, 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 não vai pedir desculpas, que era só o que eu queria que ele fizesse, mas ele não vai se acalmar. Aí a gente acaba cedendo e dando pra ele novamente. Mas eu acho que tá errado, sabe? Daí eu não sei, tipo, até que ponto o que a gente tá fazendo tá certo, ou o ceder tá certo, enfim. Eu sempre fico nesse questionamento, sabe? Ai, um ótimo ponto que você trouxe, né? Esse lugar das palavrinhas mágicas, né? Que a gente tinha a música da Xuxa, na nossa época, que fizeram parte ali desse movimento. E aí, eu vou trazer para vocês um ponto, uma perspectiva,
desse movimento, né? O que a gente vê, né? A palavra desculpa, o obrigado, né? Todas as palavras, o bom dia, o boa tarde, não, ele sim, a gente vai devagarinho compondo e trazendo ele para o repertório das crianças. Mas aí é uma pergunta que você faz: por que é tão difícil para eles pedir desculpa? Porque eles são muito verdadeiros. Eles só vão pedir desculpa quando eles sentirem mesmo muito. Na escola até as crianças não falam muito desculpa, eles falam, ai, sinto muito, porque é verdadeiro. Nossa, isso, né, eu vi, né, foi sem querer. Mas O que eu percebo é que, às vezes, depois de um momento, quando ele sabe que ele está errado, quando passa tudo, tipo, que meio que caiu no esquecimento, de repente ele vem, desculpa, mãe. Tipo, ele sabe que ele estava errado. Então, assim, é como se ele tivesse entendimento, mas naquela hora é ruim, não vou falar. Sim. Mas depois, em algum momento, ele pede a desculpa, ele sabe, né? Ele tem entendimento do que é a desculpa, sabe? Eu percebo que em outros momentos acontece muito disso, dele não pedir na hora, não tem jeito, mas depois ele entender e reconhecer que ele estava errado e ele vir pedir desculpa, falar perdão, mãe, fiz errado, sabe? Sim. É, porque é muito isso. Às vezes, sei lá, né, Franciele, eu tô convivo com você, a gente trabalha junto, eu fiz um negócio, eu vi que não foi legal, eu vi que eu invadi teu espaço, eu fiz uma coisa que você não gostou, mas eu não consigo te pedir desculpa nessa hora, porque eu preciso, às vezes, elaborar um pouquinho aqui, para eu falar, viu, Franciele, ontem, ai, desculpa. Mas talvez eu só vou conseguir falar amanhã. Então, o que eu vejo aqui? O que é mais importante nessa dinâmica? O desculpa, ele é um processo que a gente vai, se você me dissesse, meu filho não consegue pedir desculpa, eu percebo que ele não vê, né, o que ele tá, a gente ia trabalhar aí, mas nesse movimento, nessa narrativa que você está me contando, o que é importante aqui? Tá no carro, jogou ali, né, o objeto e acertou no pai. O que é mais importante do que tudo aqui? É a gente falar, fulano, você jogou e acertou no seu pai. Você não quer mais usar isso aqui? Não, eu quero, me devolve, me devolve. Você quer? Ó, a mamãe vai te entregar, mas não pode mais jogar. Se você jogar de novo, vai ficar comigo. Aí você trouxe para ele esse lugar do, olha, no papai você não vai jogar isso. Não tá tudo bem jogar isso no papai. Você quer? Quero. Então, olha, esse aqui fica com você. Se você já traz, você já anuncia, porque quando você já anuncia, você traz a possibilidade de escolha dele, né? Olha, e esse tá com você. Se você jogar para cá de novo, eu vou guardar. A gente vai ficar comigo. Então você já faz esse desenho. Aí sim, se acontecer, eu acho muito difícil ele jogar de novo. Mas se acontecer ele jogar de novo, porque ele tá querendo comunicar alguma outra coisa que ele tá incomodado, aí sim a gente vai fazer, olha, você jogou aqui, a mamãe falou, agora eu vou segurar aqui um tempo. Aí você segura, porque ó, você anunciou. Não foi uma surpresa, porque às vezes é isso, né? Essa ação meio, eu brinco, esse pensamento intrusivo que vem na nossa mente, a gente segura e eles não. Então, vai vindo, joga o negócio e fala uma coisa e xinga o outro. Ou eles estão, às vezes, correndo e empurra o outro do nada, assim, você fala, o que é isso? É bem esse, bufa, atravessou e eles fizeram, porque não tem uma lógica ali, uma percepção do, opa, se eu empurrar ele no meio do parquinho, vai cair, vai machucar. Não, não tem. Eu vou jogar, não, é igual a comida, deixa eu jogar a comida, deixa eu ver o que acontece. Deixa eu ver o que acontece com a comida, deixa eu ver o que acontece com as pessoas quando eu jogo a comida, né? Eles são cientistas desse planeta. Então, eles estão chegando aqui entendendo como é que a nossa família funciona, como é que a minha escola funciona, como é que o meu parquinho funciona. Então, eu estou entendendo. Então, aqui eu diria para você esse movimento. Para todo esse tipo de situação, sabe? Jogou alguma coisa em você, jogou alguma coisa no papai, ou fez alguma coisa com objeto que não é assim que a gente usa, dessa maneira, por exemplo, você vai trazer esse passo, né? Do, olha, você jogou isso e acertou no papai. Não tá tudo bem jogar isso no papai. Olha, você quer ficar com esse ainda no carro? Quero. Então, olha, precisa segurar com você. Se jogar de novo, vai ficar com a mamãe. Então, opa, a gente já nomeia. E aí, sim, depois que parar o carro, se o pai quiser falar, olha, filho, não foi ok para mim você jogar o objeto em mim. Você vai sentindo, né? Cada coisa, você vê, foi uma coisa assim que não foi meio um pensamento e não teve muito uma intencionalidade. Às vezes faz umas coisas que são ali com uma intencionalidade, a gente às vezes precisa fazer essa volta, né? Do olha, não tá tudo bem. Então a gente vai fazer esse movimento e pode perguntar: você tá pronto para pedir desculpa? Não, agora não. Então quando você estiver pronto, eu tô disponível. Então a gente abre esse portal, né? Eu tô aqui, né, para isso. Não precisa ser naquele momento. Porque desculpa. Porque senão, o que eu vejo, assim? Se a gente vai usando desculpa, obrigado ali, muito técnico, que é claro que a gente vai trazendo, e como que a gente vai trazendo? Se relacionando. As crianças vê que a gente cumprimenta as pessoas?
A gente cumprimenta. Eu vivi esses dias com uma mãe que trouxe um ponto pra gente numa reunião, assim. Vai, fulana não diz oi pra ninguém, eu não sei mais o que fazer, eu tô obrigando ela a dizer oi. Eu brinquei com uma pessoa que eu tenho intimidade, eu falei, mulher, você não diz oi pra ninguém. Você entra escamuda, você sai calada, você não olha pra ninguém dela. Verdade, né? Então, eu peço desculpas quando eu erro. Eu digo obrigada quando eu recebo algo que eu gosto. Eu cumprimento as pessoas. Se eu faço isso, é o primeiro passo. Senão eu estou exigindo uma coisa dessa criança que eu não estou fazendo. E aí é muito difícil, que eles são, é o exemplo, é o que o Rodrigo falou, né? Eu não aprendo com o que você me fala. Eu aprendo com quem você é. E você fala, contribui, se for o que você é. Aí vai ajudando, né? Então é a gente ser muito e deixar eles verem também, né? Ah, eu né, falei de um jeito meio atravessado, ou bati sem querer no meu marido em casa, na minha mulher em casa, eu fiz alguma coisa. Ai, desculpa, tá tudo bem? Aí que volta, interessante, né? Quando a gente faz uma coisa, machuca o outro, a gente pede desculpa, porque aí é verdadeiro. Porque eles são muito verdadeiros. Porque é isso que você trouxe, assim, ele depois passou, doeu, ele sentiu, ele vai lá e pede desculpa. E às vezes a gente vai forçar uma desculpa antes da hora, ela vai vir, mas ou não vai vir, ou a gente vai ficar ali numa luta, ou ela vai vir meio atravessada, né? E ela não pode. Eu vejo que ela ser a condição para reverter a decisão do adulto, que quando você dá uma consequência, né? Como a Ana falou, né? Você dá o aviso, aí repetiu o comportamento, daí você dá a consequência. Ó, então, esse objeto vai ficar comigo agora, e a decisão sua quando esse objeto volta. É a sua decisão. Quando você achar que pode voltar, volta. Quando você achar que ele está pronto, sei lá, às vezes pode ser que ele vá falar alguma coisa, pode ser que ele vá comunicar o que ele queria comunicar e tentou comunicar arremessando o objeto. E a questão é, você decide. E você vai saber quando ele está pronto para receber aquele objeto de novo. Pode ser quando sair do carro. Pode ser, pode ser que na metade do caminho você vê que a criança está mais calma, falou alguma coisa, ou não disse nada, ou sentiu, percebeu aquilo, que aquela consequência foi, teve um sentimento daquela consequência, você pode, eu tô te devolvendo, mas não pode jogar. Mas é uma decisão sua quando isso volta, né? Vai ficar mais leve do que. Alguns pontos também que a gente trouxe, assim, né, desse papel, dessa autoridade saudável. E assim, né, gente, a autoridade saudável a gente está criando. Eu não sei que alguém aqui teve, nossa, um pai, uma mãe, uma referência, um avô, uma avó, um tio, uma tio, super alinhados, conscientes, conectados. É muito difícil porque eles não tiveram esse suporte, eles não tiveram um boom de informação que a gente tem, né, fizeram o que podiam dentro da sua realidade, né? Então, são mesmo, a gente tem uma geração de famílias, né, que está escolhendo olhar, ou escolhendo fazer isso que a Franciele fez. Nossa, será que tá tudo bem eu segurar? Você acha que um tempo atrás as pessoas perguntavam para elas mesmo isso? Não perguntavam. Elas tinham certeza que era isso, mesmo que elas estivessem fazendo algo completamente, né, desrespeitoso com a criança. Eu rio de desespero. Né? Então, é esse lugar. Hoje, a gente começa a se questionar. Opa, mas é assim? Peraí. Opa, mas será que... E aí, a gente, nesse movimento, eu brinco que é um slackline da vida, assim, né? Sabe slackline, aquele que a gente anda em cima e precisa de equilíbrio? E ora, enquanto adulto, a gente pode cair na permissividade, que é achar que a gente vai deixar essa criança decidir tudo, tomar conta de tudo, e é pesado demais para ela. E ora, a gente cai no autoritarismo, né? De uma decisão, daí eu falei, já tá falado e pronto, né? Ou, agora chega, você não tem motivo para chorar, ou engole o choro, e às vezes vai saindo algumas coisas assim. Mas toda vez que a gente volta para essa linha de buscando dentro da gente uma autoridade que é saudável e que eu não preciso dizer que o homem do saco vai vir, ou que eu vou mandar para a diretora, ou que não sei o que. Não, porque eu sou tua autoridade. Eu tô falando para você e tá falado, porque eu tô contigo. E eu dou conta de você. Você já pensou que lugar poderoso a gente crescer com alguém que diz, cara, eu dou conta. E claro, eu vou crescendo, às vezes vai crescendo, vai ficando adolescente, aí vai podendo... esse fio vai aumentando, mas não tem, eu não preciso jogar essa responsabilidade para alguém, eu tô com você. Eu dou conta de você. Esse lugar é muito poderoso. É muito. Eu imagino assim, quando eu vejo esse movimento, é um movimento que eu vejo que a criança relaxa. Que é tipo, tá bom.
E claro, a criança não vai relaxar no sentido que ela vai dizer, nossa, mamãe e papai, muito obrigada por vocês tomarem decisões conscientes e terem decisões conectadas com o que eu preciso. Não! Às vezes ele vai até ficar chateado com a decisão que você teve, mas no fundo da essência dele é um relaxamento, né? Então a gente traz essa segurança, e a segurança não é medo, né? Uma educação que traz, olha, não, a minha mãe falou, e ela falou, porque é assim que funciona, né? E é assim que vai ser. Não, a minha mãe falou e eu preciso cumprir, porque senão eu vou ser punido, alguma coisa vai acontecer, é muito grave, eu tenho medo, né? Eu tenho essa segurança. Eu vi uma situação esses tempos atrás de uma criança que ela estava com uma bicicleta de madeira na escola, e aí ele estava batendo, assim, a bicicleta com bastante força, uma criança forte, assim. Falei, fulano, se a gente continuar batendo a bicicleta assim, vai quebrar. Se você continua batendo, a gente vai precisar guardar a bicicleta por um tempo. Ele olhou para mim e falou, tá bom. No que eu desviei um pouquinho, ele tec, pum, mas ele botou tanta força e quebrou. Mas quebrou não só por causa da força, a bicicleta provavelmente já tinha ali, né, já estava no fim da sua vida. Quando ele quebrou essa bicicleta, ele olhou para mim, travou, ele congelou na hora. E eu vi que ele respirou até assim com mais dificuldade e olhou para mim e falou: quebrou. Eu falei: quebrou, né, fulano? Quebrou a bicicleta. A gente não bate a bicicleta. Eu vou dar entrega aqui para Ana que eu vou precisar tirar, porque ela tinha um ferro dentro dela, né, que conectava. Eu falei: vou precisar tirar daqui. Aí tirei a bicicleta, coloquei. No que eu voltei para falar com ele, eu falei: cadê fulano? Ah, entrou. Ele estava atrás de uma prateleira, assim, parado. Atrás da prateleira. Aí eu cheguei: fulano, o que foi? Eu quebrei a bicicleta, o que vai acontecer agora? Eu falei: agora a gente vai ficar sem bicicleta. Não tem mais bicicleta. A bicicleta de madeira quebrou. Não, eu entendi, mas é uma criança mais velha, tem 5 anos. Mas o que vai acontecer agora? Eu falei, é isso que vai acontecer. Ficou sem bicicleta. E essa é a consequência que ele precisa. Porque foi muito interessante que os crianças, os amigos, foram falando, pô, fulano, quebrou a bicicleta, né? Eu gostava daquela bicicleta. Essa é a consequência natural, eu não preciso puni-lo, colocá-lo de castigo, dizer que eu vou chamar o pai dele. Isso tudo é tudo coisa para eu botar para fora. Ele está recebendo uma consequência natural, que é eu falando, cara, é isso. E aí teve uma outra bicicleta de falou, por um tempo nem essa a gente não vai usar. Vai precisar dar um tempo da bike. Você vê um jeito quando você conseguir usar ela com mais cuidado. Aí teve um dia depois que ele falou, eu já consigo usar com cuidado. Eu falei, então você volta a usar. Se nesse voltar a usar, ele usasse de uma maneira que fosse quebrar, a gente ia falar, olha, agora precisa tirar. Mas que isso é muito mais educativo do que eu colocar ele de castigo, chamar o pai dele. O pai dele nem sabe que a bicicleta quebrou. Porque eu, naquele lugar, sou a autoridade dele. Eu só vou levar para o pai ou para a mãe aquilo que eu sinto que, opa, isso aqui estendeu e eu preciso trabalhar. Assim como a gente não vai falar, vou contar para a professora, vou chamar a diretora, vou contar para a Silvia o que você fez em casa. Quando a gente faz isso, a gente tem até uma boa intenção, que é de puxar uma autoridade de algum lugar. Mas o que a gente conta é, eu não dou conta sozinho. Eu preciso chamar tua mãe, preciso chamar teu pai, preciso chamar tua avó, preciso chamar a diretora, preciso contar para não sei quem. Não, é isso, é mais simples. Mas por que não é fácil? Porque a educação que a gente teve confundiu mesmo algumas coisas. E é tanta informação, né? O que eu estou falando aqui hoje com vocês, provavelmente a gente deve achar alguns influencers, alguns profissionais de maternidade e educação vão falar totalmente do contrário do que eu estou dizendo aqui. Por isso que a gente vive um boom de muita informação, a gente precisa escolher aquilo que faz sentido e que funciona na educação. Então, hoje a gente tem isso, a gente abre o nosso Instagram, abre o YouTube, tem um boom. E todo mundo falando alguma coisa, todo mundo é especialista, né? E sabe de alguma coisa, mas do que a gente está falando? Esses profissionais que a gente acompanha convivem com crianças? Eles têm conhecimento sobre o desenvolvimento dessa criança? Têm conhecimento sobre o cérebro do desenvolvimento dessa criança? Para a gente poder escolher também, né? Quem a gente vai ser orientado ali nesse processo. E aí, outro ponto também, né, é a clareza das decisões do adulto e as decisões das crianças, que foi um pouco do que a gente comentou, né? Talvez do que você ofereceu na mesa, a criança possa escolher o que ela vai comer, mas ela não vai poder escolher se ela vai almoçar ou se vai tomar sorvete. Isso é uma decisão sua, que vai caber a você naquele momento. Ela pode escolher se talvez vai dormir com o ursinho verde ou amarelo na hora de dormir. Talvez tenha essa opção, mas a hora de dormir é uma decisão nossa. Então, é entender o que é papel do adulto, e é uma decisão, e a gente só vai passar, e o que é uma possibilidade. Ah, a gente é domingo, e eu vou abrir para minha criança, dependendo da idade também, né? Lá, pensando que ela é um pouquinho maior, 3, 4 anos, antes disso também fica difícil.
se ela vai querer ir no parque X ou no parque Y. E eu posso deixar ela escolher. Você quer em qual? Agora, coisas que, se eu vou para a escola agora, eu vou, não sei depois, ou onde que eu vou, se eu vou tomar o remédio, eu não vou tomar o remédio. Não, isso são decisões nossas, que a gente, que é guardião dessa criança, precisa tomar. E esse lugar da gente ocupar mesmo esse lugar, né? Do adulto, que sim, essa é uma decisão nossa, e com leveza também, né? E esse E alinhamento. às vezes de coisas que são vontades nossas, né? Como a Franciele trouxe. Eu quero ir no banheiro sem você. Por quê? Porque eu quero. Não precisa ter uma explicação. É um desejo nosso e esse desejo pode ser atendido porque eu quero. E eu posso decidir coisas que eu quero, porque eu sou adulto, né? Então, não só a gente não precisa ter a explicação lógica de tudo também. Tem coisas que são desejos nossos. Eu desejo que meu filho não se alimente de tal coisa. Por quê? Porque eu desejo. Sim, Acredito porque nisso. eu acredito nisso. E tá tudo bem. O importante é a gente fazer as pazes com essa autoridade também, né? E aí, um ponto muito importante é esse alinhamento dos responsáveis, né, nas orientações, né? Então, quando um dos pais, né, assume um exemplo simples, né? Na nossa casa, a gente pode pular no sofá. Isso é uma decisão que está alinhada com todos os responsáveis dessa casa, sejam eles quem forem, ou um acha que pode pular, o outro acha que não pode pular. Então, quando eu quero pular, eu pergunto para um, e quando o outro não está, eu posso pular. Então, quando a gente faz esse movimento, né? Eu dei um exemplo super simples, mas pode ser de muita coisa: o que vai comer, se vai ou não vai ver TV, se vai. Isso precisa ser uma decisão dos adultos que estão ali. Se é um adulto só, essa decisão está clara. São dois adultos, são mais pessoas que acompanham essa criança em casa. Isso está alinhado, porque as crianças, eles vão tentar achar brecha. Então, eu vou colar, vou tentar com a mãe. A mãe disse não, vou tentar com o pai, vai que cola. E mesmo que a gente esteja alinhado, eles vão tentar achar essa brecha, porque é inteligência. Eu quero aquilo, eu vou tentar um caminho. Vou tentar por aqui, não dá. Vou tentar por aqui, não dá. Então, esse caminho para a gente poder trazer essa clareza. Olha, para mim tá tudo bem pular no sofá. Para o Rodrigo talvez não esteja tudo bem. Então, a gente vai precisar conversar e precisar decidir. E essa decisão é o que vai ser mantido na nossa casa. Às vezes um de nós vai precisar ceder, porque é isso também, né? Trabalhar e educar, às vezes é dizer, tá bom, mas isso também não é tão grave para mim. Então tá, pula no sofá, mas não vai comer brigadeiro, sei lá. Então, o que a gente toma dessa decisão para a gente poder passar para essas crianças com segurança, né? Para a gente poder estar o mais alinhado possível, senão eles vão. E aí a gente vai tendo muito desgaste, né? Porque aí tenta em um, tenta no outro, a gente vai vivendo uma relação. E na relação também dos cuidadores, né? Porque, nossa, eu falo e eu sou desautorizada. E aí fica muito difícil, né? Porque não tem alguém que me banca ali comigo aquela decisão, que ocupa esse lugar de adulto comigo. Que às vezes é um adulto que vai. Às vezes a gente vai bancar nesse papel de adulto, né? Chato ali, né? Ai, tá, queria tanto e não dá. Tá, mas é isso, esse é o nosso lugar. Essa é uma decisão nossa enquanto adulto. E a base, né, a gente deixa ela aqui por último de propósito, porque ela é a base que sustenta, que é a corregulação emocional e o acolhimento, afeto e validação. Validar o que a criança está sentindo, mesmo que seja o mais incoerente possível. Mesmo que seja uma coisa que não vai ser possível, que não vai dar para ela fazer. Esses dias eu tava vendo uma situação que uma das crianças queria viajar de avião naquele momento. E era isso, que ela viu um avião passando e ela queria. E ela estava sofrendo porque ela queria viajar de avião. E como que a gente pega e diz para ela, com seus 2 anos de idade, que ela não pode querer isso, que ela não pode sentir o que ela está sentindo? Eu tô aqui, eu entendi que você queria viajar de avião agora, mas agora a gente está na escola. E eu tô aqui. Porque quando a gente entra num lugar de luta ou de convencimento, imagina eu tentando convencer essa criança de 2 anos porque ela não podia viajar de avião, porque ela estava na escola, porque blá blá blá, que ela só pode viajar. Eu ia gastar maior tempo e energia e não ia atender a demanda dela. Ela viu um avião e ela sentiu um desejo de viajar de avião, que ela nunca viajou de avião. E ela queria viajar naquela hora de avião. E ela teve alguém ali para dizer, eu entendi, você queria viajar de avião, mas agora não vai dar. E chorou. E às vezes esse choro do avião não tem nada a ver com o avião, né? E às vezes é uma coisa que eu vivi, que eu engoli, não lidei bem. Então, às vezes, esse é um ponto também importante para a gente ver, né? Às vezes a gente acha que a nossa criança está tendo um grande rompante por uma coisa simples, mas às vezes ela viveu alguma coisa durante o dia que ela não gostou, ou que ou ela está cansada, ou ela está com fome. Então, tudo fica de uma maneira muito mais ativa. Por quê? Porque ela está em desenvolvimento.
Porque o cérebro não é maduro ainda, porque ela é um filhote da nossa espécie. E não falo isso de um lugar de menosprezo, um lugar de muita maravilha mesmo. Ela está vivendo o chão da infância. E ela tem esse chão para viver. Agora é a hora dela fazer isso, porque a gente vive uma sociedade com muito comportamento imaturo, muito violenta, cheia de conflito, que não consegue ouvir o outro, e são adultos, que não tiveram chão para ser. Esses comportamentos são lá da infância. Não é natural que a gente hoje não consiga se ouvir, que a gente hoje esteja conflitos tão banais. É natural isso lá, na infância, mas a gente não tolera isso lá na infância e a gente acaba tendo esses mesmos comportamentos, brigando no trânsito, brigando com o outro, xingando o outro na rua que eu nem conheço. Isso sim é um ponto para a gente olhar. Agora, essa criança, que é uma criança que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, ela está em desenvolvimento. Claro, do 1 até o 6 tem muita coisa, mas ela ainda assim, desde o seu 1 até o seu 6, precisa de validação, de acolhimento, de limite firme, claro, e o mais a gente poder ser essa corregulação emocional, ser aquele que dá esse amparo, traz essa segurança, né? Que aí entra um pouco nesse movimento, né, que a gente fala muito, né, que essa liberdade harmônica, né, ela se constrói sobre os limites. Então, são os limites que trazem base. Porque se eu vou num lugar e eu não conheço esse lugar, eu não sei quais são as regras desse lugar, esse lugar, ele provavelmente, se eu chegasse aqui hoje e a Silvia não tivesse me falado como é que ia funcionar, como é que ia ser, quem ia estar aqui, provavelmente ia me trazer insegurança. Peraí, onde é que eu tô pisando? Quem são essas pessoas? O que tá acontecendo? Que hora que eu falo? Onde é que eu entro? Posso falar? Tem quanto tempo que eu posso falar? Nossa, ia ser desesperador. Não, a Silvia me desenhou. Olha, quem são essas pessoas? Quanto tempo você fala? Que hora você entra? Opa, eu posso entrar aqui tranquila. Então, quando eu tenho limite, quando eu sei como a minha casa funciona, como a minha escola funciona, e é interessante que às vezes a casa e a escola funcionam de maneiras diferentes. Por exemplo, né, esses dias eu estava na escola e teve uma das crianças que estava comendo na mesa do lanche e botou os 2 pés em cima da mesa para comer. Eu falei, fulano, aqui a gente não põe os 2 pés, eu não ponho o pé na mesa para comer, precisa sentar com o pé no chão. Mas na minha casa, eu e meu pai, a gente senta na mesa e bota os 2 pés na mesa para comer, na mesa da sala, pelo que eu entendi. Eu falei, na tua casa você faz isso. Aqui na escola a gente não faz. E tá tudo bem. Eu vou viver, às vezes, coisas diferentes, mas eu sei como é que funciona aqui e como é que funciona aqui. Claro, quanto mais os ambientes estiverem alinhados, melhor é, mais fácil é. Mas está tudo bem ter diferença se as diferenças estão claras. Se nos ambientes onde essa criança está, ela sabe como aquilo funciona. Então, a gente precisa desse limite com clareza, com morosidade, para segurar, né? Para trazer isso. E aí, alguns pontos que vão trazendo que a gente foi conversando por aqui, né? Que é meio que um resumo, né, da nossa troca. Esses limites, eles vão vindo do quê? Uma linguagem simples, objetiva, sem muita complicação. Acolhimento, validação, afirmação ao invés de pergunta, né? Manter a orientação, porque às vezes nesse movimento a gente vai cedendo, né? Quando vai ficando difícil, e quando eles ganham, quando a gente cede, nossa, a gente começa tudo de novo. Porque, opa, então se eu chorar um pouco mais aqui, me jogar ali, eu consigo o que eu quero. Que é inteligência, né? Então eu vou fazendo esses testes. Putz, eu choro, eu vivo esse processo, eu sou acolhido, mas se minha mãe, meu pai, minha professora falou que não vai dar naquele momento, não vai dar naquele momento. Então, eu choro pela minha frustração e não porque eu estou tentando convencer alguém, né? E o afeto, né? O afeto, ele é a base desse movimento, né? Esse afeto, essa objetividade, eles são o que vai dar o chão mesmo, né, para essa relação. Você pode interromper, por favor? A gente é falador, mas como é que vocês estão? Do que a gente falou, ficou algum ponto, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram trazer? Acho que é um caminho sem volta, né? A gente parar para refletir sobre a educação, parar um pouquinho para refletir sobre as nossas crianças. O mundo, né, tá muito rápido, tá muito confuso. As famílias estão com uma intensidade de trabalho muito grande também, e a gente faz aquela confusão, e é normal isso. Acho que esse momento da gente parar e refletir, conversar, tirar as dúvidas, eu acho que ele é importante. E as famílias, nas nossas famílias também são muito acolhedoras, né?
a gente disponibiliza os materiais, e isso está muito gostoso desse movimento que a gente está tendo nas reuniões. Mas hoje acho que foi fundamental para a gente começar a dar nosso ponto de partida no parar e ouvir o choro da minha criança. Acho que o que você trouxe hoje, você, Rodrigo e a Ana trouxeram hoje, é como que eu escuto. Eu acho que aqui é muito pela nossa escuta, né? Como que eu estou escutando o choro do meu filho, dos nossos alunos, como nós escutamos esse choro, e como nós agimos através desse choro. Eu acho que é esse o momento, né? A criança se comunica pelo choro. E às vezes a gente quer, que nem o Rodrigo falou, esse imediatismo que ele já tem que entender tudo, mas, meu Deus, eles ainda não estão prontos para entender tudo. Eu acho que vocês trouxeram hoje o ponto de partida para a nossa reflexão, e acho que isso é o início, ele não pode ser o início, o meio e o fim, ele é só o início da nossa parada para conversar um pouquinho. Quero agradecer vocês de coração, né? Vocês estão nessa jornada com a gente, e eu acho que está sendo muito gostoso, né? Tudo que a gente vem construindo aqui no Terra Mãe, no SEAC, está sendo muito produtivo, tanto para a nossa equipe, como para as nossas famílias. Queridos, gratidão pela abertura, pela disponibilidade, espero que a gente possa ter contribuído aí nesses movimentos do dia a dia, assim, né? E é isso, assim, a última fala que eu deixo é narra a realidade. Na dúvida, conta para você mesmo o que está acontecendo. Porque aí a gente consegue ouvir esse choro com mais facilidade, né? Porque quando eu estou imbuída com todas as coisas, o que precisa fazer, nananã, tudo, e alguém que está me vendo, narra a realidade. E assim, narrar a realidade é para você mesmo. Para você mesmo. O que está acontecendo? Ah, está acontecendo isso, tá bom. Eu vou partir e agir sobre isso, e não sobre tudo aquilo que vai acontecendo na nossa própria emoção, né? Então, é esse movimento e gratidão. Gratidão pela escuta, pela disponibilidade. Gratidão, pessoal, pela abertura, pelas questões que vocês trouxeram, né, pela partilha. A gente fica muito feliz de poder contribuir. Agradeço imensamente a todas as famílias que estão aqui presentes, comunico que vai estar no YouTube, né, para a gente reviver, retomar, né, porque às vezes a gente escuta, tem que parar, uma criança chora, outra, né, tem que dar aquela parada, não prestou atenção direito, mas vai estar lá, tá, famílias? A gente vai postar lá no YouTube, acho que até amanhã, no final do dia, está lá. Agradeço novamente, Ana, Rodrigo, por esse momento, espero que a gente tenha outros momentos como esse. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.